Copa do Mundo de Mountain Bike, Novo Mesto, República Tcheca, Cross Country feminino e masculino. Indo direto ao assunto no feminino, não tem absolutamente nada o que dizer em relação ao feminino que não o domínio absoluto da McConnell. A performance da McConnell nessa temporada parece muito com o que aconteceu com a Kate Courtney em 2019, com a Luana Leconte imediatamente depois, e esse ano é o ano da McConnell. Ela simplesmente, na segunda volta, ela abriu um gap, atrás ficava a Rizved e a Luana Leconte, e atrás das duas algumas movimentações, incluindo da Yolanda Neff, mas absolutamente nada, não tenho o que falar, porque absolutamente nada colocou em risco o domínio absoluto da McConnell. Nesse momento, na quarta volta já, a Rizved e a Luana Leconte elas estavam juntas. A Luana Leconte ela conseguiu sustentar um ritmo mais alto, ela abriu um gap entre a Rizved e atrás, na quarta colocação, não dava a impressão que a Yolanda Neff conseguiria fechar o gap e entrar junto com a briga ali com a Rizved e com a Luana Leconte, e muito menos com a Rebecca McConnell, porque ela estava em outro planeta. Era uma outra competição que ela estava fazendo. Esse foi o momento que a Luana Leconte, na sexta volta, ela estava a 20, como vocês podem ver aqui embaixo, ela estava a 21 segundos da Rebecca McConnell, e ela estava a 14 segundos da Rizved. Essa diferença ela só aumentou na última volta. Na última volta, a McConnell ainda tinha gás para dar uma apertada a mais, conseguir abrir uma diferença que era, em média, durante 2, 3 voltas, 10 segundos, aumentou para 20 segundos, na volta final aumentou para 36 segundos. Então todo mundo começou a forçar o ritmo, os gaps foram aumentando e a classificação não mudou. Impressionante, eu não tenho o que falar da vitória dela. Simplesmente um absurdo. Rebecca McConnell, Leconte, Rizved e Yolanda Neff, Mona Mittelwerner. Eu estou, pessoalmente, é um interesse pessoal de acompanhar a Mona Mittelwerner, e eu não quero transferir essa expectativa ou essa curiosidade pessoal para todo mundo, mas eu tenho acompanhado durante a prova, ficava de olho na Mona Mittelwerner. Bom, eu já falei isso, já estou me tornando repetitivo. Ela não tem a explosão ainda, né? É o primeiro ano dela na Elite. Então ela veio do Sub-23 como campeã. E parece que o único ano dela na Sub-23 foi o ano que ela se tornou campeã, até onde eu fiquei sabendo. E ela já está conseguindo ali, ó, sexta colocação. Né? Ela não tem uma largada muito potente, mas ela vai ganhando ritmo ao longo ou ela vai tirando a diferença, na verdade, dessa falta de potência, que é natural pela idade dela, ainda mais com as características dela. Enfim, é uma curiosidade pessoal. Mas o que importa nesse momento é o domínio absoluto da McConnell. Isso foi o feminino do momento da largada, do momento que a McConnell abriu o gap, nada aconteceu além de manter o gap, o que por si só já é algo simplesmente incrível. Masculino. Uma prova muito rápida, e parece que tiveram algumas alterações no circuito, o que fez com que ela se tornasse mais rápida ainda. Eu acho que a curiosidade de todo mundo é em relação ao Schwarzbauer, que tem feito uma verdadeira bagunça ali no meio. No short track, sem dúvida nenhuma, ele vai ser um nome para se acompanhar, e a não ser que seja um circuito muito travado ou muito pesado, que não é o caso do short track, porque sempre vai ser um circuito mais rápido, mais rolado. Então o Schwarzbauer, até então, vai ser a grande estrela ou a grande curiosidade do short track. Mas no cross country olímpico tinha, enfim, os olhos voltados, obviamente, para o Pidcock, que é o cara que está bagunçando tudo, né? 22 anos, super jovem, não precisa falar sobre o currículo dele, campeão olímpico, campeão multicampeão no cyclocross, ciclismo de estrada. O cara tem um currículo que é sacanagem. O Nino, que fez 36 anos, o que por si só já é um absurdo, 36 anos para o que é a realidade do mountain bike hoje em dia.
não é sendo competitivo, sendo vitorioso, que são duas coisas distintas, né? Ir envelhecendo e ser competitivo é uma coisa, envelhecendo e continuar sendo vitorioso são duas coisas ainda mais do que aconteceu. Enfim, vamos para os prints, que é o que interessa. Logo no começo, já se formou esse grupo, que não é... Esse grupo tinha o Dascalo, o Gaze, o Hatterley. Eu vou falar um pouco sobre o Hatterley, eu vou falar quais são os motivos, por que eu acho que os atletas, principalmente os atletas que têm essa aspiração a serem atletas profissionais, por que eu acho que o Hatterley é uma pessoa para ser olhada, é uma pessoa para usar como referência, e não o Avancini, não o Schutter, muito menos o Pidcock, muito menos o Mathieu Van Der Poel. Esses caras, é para você colocar lá o pôster, se é que alguém faz isso hoje em dia ainda, né? É para colocar e admirar, é legal e etc. Mas é muito difícil usar esses caras como algum tipo de referência para alguma coisa, porque eles têm características muito específicas e é muito difícil qualquer pessoa tentar reproduzir o que eles fazem. O Hatterley é um caso especial e eu dei uma pitaquinha sobre isso no outro vídeo, eu vou falar mais sobre ele. Mas estava aí esse grupo... Dascalo, Gaze, o Loa, o mexicano, o Hatterley e o Colombo. Mas esse não foi o grupo definitivo. Logo depois o grupo se conectou. O Dascalo estava animado hoje. O Dascalo foi... Os caras da transmissão, obviamente eles acompanham muito mais próximo do que eu, mas antes eles tinham destacado o Dascalo. Eu falei, mas por que eles estão falando tanto do Dascalo? Né? Provavelmente, se for olhar o histórico, ou porque ele sempre anda bem nessa pista, ou porque, eu não sei, porque eles conversaram com ele, alguma coisa assim. Mas antes da prova, eles já deram até um destaque na transmissão falando do Dascalo, então alguma coisa de especial tinha no Dascalo que eles sabiam. Né? E parece que se concretizou a verdade. Várias movimentações. O Hatterley. Eu fico de olho no Hatterley, eu vou soltando um pouco as informações. Por quê? É completamente pessoal, ok? Eu acho que ele não é um cara que ele é privilegiado em nenhum aspecto físico. Ele não é um cara extremamente potente, ele não é um cara que tem uma extrema endurance, mas ele é um cara extremamente inteligente, calmo e estratégico. E ele só anda, a impressão que eu tenho, ou que eu quero acreditar, ele só anda nesse grupo da frente porque ele é estratégico, inteligente, ele entende das limitações dele, e ele tenta fazer o possível para trabalhar isso, e como ele consegue fazer isso de forma super eficiente, ele sempre está nas principais movimentações. Então ele faz uma prova extremamente consciente, ele não tem essa ansiedade de querer puxar, mostrar segurança, ir para frente, eu vou falar sobre isso. Então ele é um cara que o atleta normal, que é 99% dos atletas, mesmo de performance, para o atleta normal, ele é muito mais referência do que, por exemplo, o Pidcock. O Pidcock com 22 anos, qualquer atleta, o Pidcock ele não precisa pensar, quer dizer, não precisa pensar, ele sabe que ele é fora da média. O Mathieu Van Der Poel, o Nino, eles sabem que eles são fora da média. Então, assim, não dá para usar como referência o que Pidcock faz. Entendeu? Mas dá para usar como referência o comportamento do Hatterley. Eu acho que qualquer mountain biker tem que pegar, voltar, assistir o replay dessa etapa e olha o Hatterley durante a etapa inteira. Como que ele se comporta. É o comportamento que vai entregar um resultado consistente para 99% dos atletas. Entendeu? Essa história de, principalmente no mountain bike, que é diferente do ciclismo. Essa história de, puxar para aparecer, puxar para mostrar segurança, não sei o quê. Tem alguma coisa de verdade? Tem. Mas a gente precisa lembrar que os caras que contratam os atletas não são os espectadores. Os caras que contratam os atletas são os caras que olham para uma etapa dessa de forma diferente. O cara que tem um poder de contratação, ele não vai olhar para um cara que puxou uma volta e explodiu o motor depois e vai falar assim, nossa, esse cara tem talento, ele puxou a primeira volta e depois explodiu o motor. Mas o cara vai contratar um cara como o Hatterley, que não puxou nenhuma vez, mas não é que ele é chupa-roda, é que ele está encontrando o caminho dele, né? E a estratégia dele permite com que ele esteja nas principais movimentações. Já falei demais, ok? Esse foi o momento aonde o Avancini... Esse foi o momento que teve um gap? Sim. Esse foi o momento que já tinha um gap, se eu não me engano, ali tá o Avancini, o Gaze, o Schossbauer...
e alguns atletas atrás. Isso criou um pequeno gap entre esse grupo, que foi o quarteto de ouro. Mais tarde apareceu o Flückiger, mas 80% da prova foram esses caras: o Pidcock, Nino, Hartley e o Dascalo. Durante a transmissão, o que eu imaginei é: o Pidcock fez algumas movimentações e ele não conseguiu largar, por exemplo, o Nino. A partir do momento que ele não conseguiu largar o Nino, eu imaginei o seguinte: ele falou assim, ele vai ficar sentado até a 7ª volta, até a 8ª volta, e daí ele vai dar uma paulada definitiva. O que ele tentou fazer, mas não conseguiu fazer. Então, no final da prova, ele deu uma entrevista que ele se sentiu mal, fraco a etapa inteira. Eu não gosto de acreditar 100% no que eles falam, eu prefiro acreditar no que eu vejo, e o que eu vi foi que realmente o que eu pensei que era estratégia de ficar sentado mais tranquilo para dar uma paulada, na verdade é porque realmente ele não era o dia do cara. O não dia do cara quer dizer não largar todo mundo e ganhar no sprint. O Nino, não tem o que falar do Nino. O Nino, ele fechou todos os gaps, e todos os gaps que ele fechava, e depois ele ficou... Qual volta que ele ficou na frente? Deixa eu ver. Esse era o grupo... Isso foi na 3ª volta, certo? Esse grupo. Das movimentações do Nino acelerar, do Pidcock acelerar, o Hartley sobreviver, o Dascalo inteligente ali, o Dascalo não estava sobrevivendo, o Hartley estava sobrevivendo, meio que chicletando, então nada conseguiu, daí todo mundo começou a se estudar. Esse lance de todo mundo começou a se estudar permitiu com que esse grupão chegasse, e daí reconectou de novo. Ali eu acho que tem de novo o Schossbauer, na roda do Schossbauer, o Avancini, o Gaze, acho que é o Blevins ali com a camisa da Specialized, aqui na frente o Nino. Isso na 4ª volta, abriu aquele quarteto, que era o quarteto de ouro. Ele recebeu mais um convidado, que foi o Flückiger. Finalmente o Flückiger, defensor do título da Copa do Mundo de Mountain Bike, ele apareceu no quarteto. E esse foi o momento onde eu tentei fazer o print, porque o Hartley começou a sofrer muito. Então ficou o Nino, a partir da 4ª volta, ele colocou um ritmo na frente e falou assim: o que o Nino tá fazendo? Porque ele começou a puxar sem olhar para trás. Só que na roda dele tava o Dascalo e o Pidcock. Eu falei assim, entendeu? Ou ele percebeu, é aquela história, né? Eles conseguem saber muito mais do que a gente, né? Ou ele percebeu que o Pidcock não estava bem, ou ele estava se sentindo muito bem. E eu acho que foi a combinação dos dois. Por quê? Isso aqui, por que eu tirei esse print? Porque passava ali no asfalto, daí o Hartley hidratando, o Hartley gel, e o Hartley sempre dava uma sobrada antes de entrar no asfalto. Ele sobrava porque sobrava mesmo, mas todo mundo dava uma aliviada no asfalto, e daí no asfalto era o momento que ele se reconectava. Então eu acho que ele gerenciava, ou pelo menos eu quero acreditar que ele gerenciava um pouco o esforço para fechar o gap, porque talvez ele sentiu que o ritmo permitia com que chegasse no asfalto, ele conseguisse fechar o gap. 5ª volta, o que me acontece? O Nino estava puxando na hora que furou o pneu dele. E ele furou o pneu dele na subida, que era uma das subidas mais longas e super longe do apoio mecânico. Nesse momento, na 5ª volta, o que é normal de uma Copa do Mundo de mountain bike nesse nível, nessa velocidade? Acabou a prova do cara, o cara vai até o apoio mecânico, vai trocar roda e vai completar a etapa, certo? Errado. O Nino caiu para a 17ª colocação. No momento que furou o pneu do Nino, todo mundo ficou meio sem reação, ataca, não ataca, etc. Enfim, o Flückiger foi para frente, o Flückiger colocou ritmo, o Dascalo foi atrás, e nesse momento o Pidcock, ele começou meio que, ele deixava um gap entre os caras. Deixava porque estava morto, deixava porque é estratégico, deixava porque eu não tenho a mínima ideia, mas ficava um gap. E o que eu acho que foi interessante para o Hartley, que estava sempre na roda do 3º, 4º cara. Aqui o Pidcock depois assumiu, começou a forçar o ritmo, Dascalo, o Flückiger, que
não tá no melhor ritmo dele, ou pelo menos que a gente tá acostumado. E quem tá ali atrás, aqui do meu ladinho, aqui, ó, aqui do meu ladinho, quem? Hathaway Chicletinho, ele ficava chicletando, entendeu? É o que eu disse, ele não é o cara extremamente potente, não é que ele tava na roda só chupando roda. Ele, de todos os caras, ele é o cara que consegue ficar ali porque ele sabe o que ele tá fazendo, é o mínimo que eu consigo imaginar. Entendeu? Ele não explode motor, ele anda no limite, mas ele não... Ele é galho verde, cara. O Hathaway é o cara mais galho verde. O que é o galho verde, pra quem não sabe? Sabe o galho que você pega, você tenta quebrar e não quebra, você dá nó, puxa e não acontece nada? E tem o galho seco, que é aquele cara que parece fortão, a primeira envergadinha que você dá, plaf! O cara quebra. Parece que é forte, a hora que você toca, quebra. O Hathaway parece que não é forte, você vai tentar quebrar o cara, não quebra o cara por nada. E eu continuava, durante a prova eu continuava, entendeu? Esse foi o momento, na sexta volta, que o Hathaway não conseguiu nem beber água e nem tomar o gel. Dentro do que a gente tem acesso na transmissão, que é um percentual muito pequeno da volta, eu tento ficar prestando atenção nesses detalhes. Qual que é o momento que os gaps acontecem? Quais são os momentos que os gaps são fechados? Qual que é a postura corporal do cara? Tem posturas bem distintas. O Dascalo ele tem um posicionamento mais em pé, o Nino é um posicionamento mais inclinado, e esse posicionamento muda de acordo com o cansaço ou não. Daí se você começa a prestar atenção nesses detalhes, e o Pidcock, que é um gravetinho andando forte. Esse foi o momento que o Dascalo, na volta final, o Dascalo estava na frente, o Pidcock parecia que realmente estava cansado. Quando furou o pneu do Nino, ele perdeu mais de um minuto, ele caiu para a 17ª colocação. Ele demorou 20 minutos para sair da 17ª colocação e chegar nesse grupo da frente. Parecia ser improvável chegar no grupo da frente. Ele não só chegou no grupo da frente, como ele puxou um trecho da penúltima volta ou da última volta, o que pareceu ser demais para aquele momento, mas não tem o que falar, porque quando a gente fala dessa diferença, desse gap, fechar esse gap, ele literalmente passou por todos os mountain bikers como se ele tivesse de moto e os mountain bikers de bicicleta. É exatamente isso. Foi simplesmente uma coisa linda de se ver. No final das contas, com a restrição dos nossos prints, das nossas imagens, o Dascalo, na metade final da volta final, ele começou a acelerar absurdamente, conseguiu um gap razoável do Pidcock, e o Pidcock foi tentando fechar esse gap, e eles entraram no asfalto com um gap relativamente menor do que a média da metade da última volta, e daí no sprint final tinha uma diferença muito grande entre velocidade de sprint do Pidcock e do Dascalo. O Pidcock disse que ele sabia que se ele conseguisse chegar no asfalto, tinha o vento contra, se ele conseguisse chegar atrás no asfalto com um gap pequeno, ele conseguiria se ter a vantagem, né, de ter o vácuo do Dascalo, e talvez ele conseguisse... Ele não falou talvez não, ele falou assim, eu conseguiria batê-lo se eu mantivesse o gap pequeno. E foi o que ele fez. Simplesmente um absurdo a vitória do Pidcock, a diferença de aceleração é muito grande. O Dascalo, com certeza... O Dascalo fez uma prova incrível. O Dascalo... É difícil não ficar com aquele sentimento, putz, mas o Pidcock também fez uma prova fantástica. E foi o Nino, cara, o Nino deve ter chegado extremamente feliz, apesar do pneu furado, porque, puta, pneu furado numa prova caótica, não foi caótica a prova, mas numa prova extremamente rápida como essa, e chegar na terceira colocação, eu acabei de colocar no Stories, deixa eu só terminar, deixa eu só fechar o raciocínio. Pidcock, Dascalo, Schurter, o Anton Cooper ainda conseguiu chegar na quarta colocação. O Anton Cooper não aparece o ano inteiro, ele só aparece em Novo Mesto. O Hathaway na quinta colocação, já falei tudo que eu tinha que falar do Hathaway. Eu acho que entre todos esses caras, se você for olhar entre os caras que não são excepcionalmente monstruosos, ele é o cara que ele é mais constante. Ou seja,
dentro de um cenário de diferentes provas, com diferentes circuitos que favorecem ou não diferentes mountain bikers, ele é o mais constante, ele não é o mais forte e ele está construindo algo sólido. Eu acho muito interessante, de novo, só para finalizar essa história, principalmente para qualquer pessoa, na verdade, que faz prova de mountain bike, a forma como ele se comporta, o melhor que pode acontecer numa prova é você se colocar num grupo, talvez, que você, só pela característica física, você não estaria lá, mas você consegue estar lá pela sua estratégia ou pelo seu autoconhecimento ou pela forma como você interpreta a situação. E eu acho que o Hattler, até o momento que eu consegui enxergar, ele faz isso de forma extremamente bem. Quem faz isso de forma, talvez, da forma mais eficiente do planeta? O Nino. Só que o Nino, ele tem um componente físico dele. O Nino, ele é um cara diferenciado. E o que faz ele quase perfeito, se não perfeito, é que além de ter essa estratégia, ele tem a questão potência, endurance, ele tem a questão física. O que, de novo, ou você nasce ou você não nasce, né? E eu acho que o Hattler, ele é mais ser humano. E é um ser humano que está lá, fica lá, top 5, top 10 da Copa do Mundo de mountain bike. Pidcock, Dascalo, Schurter, Cooper, Hattler, Flückiger, Caro, Frischnet, Schoss, Bauer, na 9ª colocação. Segura o touro, ele parece um touro. O Avança terminou na 14ª. Cadê o Avança? Não, acho que o Avança terminou na 14ª colocação. Esse aqui é a classificação geral. O Nino tá em primeiro, na classificação geral. O Pidcock, Dascalo, Hattler, Carot, Marot, Flückiger, Pierre de Friedman, Avancini, top 10 e Filippo Colombo. Eu acho que é isso. O que eu ia mostrar? Eu fiz um tempo atrás um vídeo falando sobre o C. Se não tivesse furado o pneu, se não tivesse quebrado a corrente, se eu não tivesse sentido algo, o que acontece? Esse C não ajuda ninguém. Não ajuda você a interpretar o seu erro ou o que poderia ter sido diferente e não explica nada para ninguém. Se não tivesse furado o pneu. Quando você fala isso quer dizer o quê? Que o pneu não deveria ter furado? Agora, o pneu da galera que não furou. Por que não furou? Simplesmente porque eles têm sorte ou azar? Não dá para contar só com a sorte ou com o azar. Talvez o cara tenha escolhido um pneu não tão leve, com mais proteção. Talvez o cara não tenha usado uma calibragem tão baixa. Talvez o cara tenha escolhido usar uma fita de proteção que é mais pesada. Quebrou a corrente. Talvez o outro cara que não quebrou a corrente, ele tenha perdido alguns segundos a cada troca de marcha para não forçar tanto o equipamento. Eu passei mal do estômago. Talvez o outro cara tenha sido mais disciplinado em relação à alimentação. Então não dá para um cara simplesmente ele caracterizar o resultado dele. Ou seja, eu estava em segundo, só não cheguei em segundo porque a corrente quebrou. Sério? Sério que você está falando isso? E quem quebrou a corrente? Quem que trocou a marcha? Quem que escolheu errado? Pode ter sido porque quebraria de qualquer forma? Pode. Mas se você assumir isso, você não vai mudar o seu comportamento da manutenção, da troca de marcha, enfim, o que vocês quiserem. O que eu achei incrível que o Nino postou? Eu postei no Stories. O Nino. Ele postou aqui. I couldn't give up. Eu não pude desistir hoje porque ele ama esse circuito, a atmosfera e etc. Ele teve que trabalhar muito duro para chegar no pódio. Daí ele assim, desculpa, eu arrisquei demais. The flat, o pneu furado, foi totalmente culpa minha. Por isso, o cara, posso te falar? O cara ele não é o que ele é porque ele é fortinho, porque ele é inteligente. Porque provavelmente ao longo da carreira dele, quando furou o pneu, quebrou a corrente, ele se sentiu mal, ele sentiu cãibra, ele não simplesmente falou assim, por que você foi mal? Eu ia ganhar a prova, senti cãibra. Eu senti cãibra na última volta. Se eu não tivesse sentido cãibra, eu teria ganho. E tem atleta que faz isso e o cara vai dormir tranquilo. Ele fala assim, que pena, se eu não tivesse sentido cãibra. Pelo que parece, o Nino falou assim, não, calma aí. O que eu posso fazer para isso não acontecer? Furou o pneu.
Os caras andam com o pneu no limite. O Nino ainda historicamente, né? Tudo dele é no limite, né? O pneu é o mais largo, o pneu é o sem cravo, a calibragem é a mais baixa. Então, e isso, ele deve combinar isso com o estilo de pilotagem dele. Por conta do que aconteceu, ou do que estava acontecendo na prova, talvez ele tenha sentido e falou assim, ok, foi culpa minha, eu forcei a barra, eu forcei o equipamento e foi isso que aconteceu. Incrível, incrível. O que vocês acham? Isso é a minha perspectiva, só que a minha perspectiva, sem a perspectiva de vocês, não tem valor. Certo? Por favor, descarreguem os comentários em relação ao Hartley, em relação ao Pidcock, em relação ao Schwarzbauer, o Toro, em relação ao Nino, em relação ao Avança. O Avança, eu imaginei, eu postei, porque o Avança colocou P10 no short track, pronto para a próxima. Eu falei assim, o cara vai andar e muito no domingo. Ele não andou muito nesse domingo, não andou muito, talvez porque a gente estaria acostumado, não sei o que aconteceu, obviamente, né? Mas de qualquer forma a etapa de hoje foi incrível. Acho que é isso, abraço, tchau!